Caros irmãos, caros convidados, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressista e evolucionista que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Condenamos enfaticamente a intransigência, o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão e combatemos o uso da violência para a consecução de quaisquer objetivos. Trabalhamos contra as atitudes que contrariam os princípios da maçonaria, em especial aquelas que incentivem violência de qualquer tipo, que preguem a censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição às liberdades individuais e coletivas, que defendam ditaduras de qualquer matiz ideológico, que defendam o uso da força nas disputas políticas, que faça apologia ou defenda a tortura, o crime e outros abusos físicos e psicológicos, que discriminem pessoas por sua origem racial ou étnica, por gênero, por condição social, por orientação sexual, política e religiosa. Meus irmãos, não devemos confundir briga com luta, porque briga tem hora para acabar, mas a luta é para sempre. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu nome é Amir Saleh e eu faço parte da loja Pier Campadello de São Paulo. Estão também conosco irmãos de diversas organizações maçônicas espalhadas por todo o Brasil. Esse bate-papo está sendo transmitido através do Zoom e está sendo transmitido também através do nosso canal no YouTube. Ele vai ficar gravado em nosso site, que é o irmandadeprogressista.org. Nosso convidado de hoje é o Ricardo Berzoini. Ricardo José Ribeiro Berzoini iniciou na política no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, do qual foi presidente. Foi ministro da Previdência Social, ministro do Trabalho e do Emprego, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ministro das Comunicações e ministro-chefe da Secretaria de Governo. Foi também presidente do Partido dos Trabalhadores e deputado federal por 4 mandatos. Ricardo Berzoini, boa noite, seja bem-vindo à Irmandade Progressista. Boa noite, é um grande prazer estar com vocês para fazer um debate democrático e tratar do futuro do nosso país, principalmente à luz da necessidade do combate à desigualdade social. Ricardo, eu gostaria de pedir para a gente começar que você fizesse uma análise da conjuntura atual que a gente vive, mas com um ponto especial, aproveitando que você tem uma relação com o mundo do trabalho, que foi ministro do Trabalho, que já foi, que sempre viveu, foi ministro da Previdência Social, e que viveu isso. A gente está vivendo um fenômeno desde o golpe de 2016, em especial, que é uma institucionalização da precarização do trabalho no Brasil. Esse é um movimento que já existia, essa precarização, mas ele está sendo institucionalizado paulatinamente. Bom, eu começaria dizendo que nós vivemos um dos momentos mais graves do Brasil. A situação do Brasil não é boa em várias áreas, da questão ambiental, da questão social em geral, da questão do desenvolvimento econômico, da desindustrialização do país, da falta de um projeto de desenvolvimento para a gestão das reservas internacionais, da questão fiscal e também, fundamentalmente, uma falta de projeto para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável. Então, é uma situação muito grave. Na política, nós sabemos que o governo que aí está, ao invés de liderar o país, provoca crises a cada momento, crises muitas vezes artificiais, são criadas pelo próprio governo. Não há uma conflagração no mundo político, mas através de ações e palavras, o presidente da República provoca crises que muitas vezes polarizam o país por 10, 15 dias, como ocorreu recentemente no 7 de setembro, quando se criou toda uma tensão em cima do nada, porque, na verdade, ele queria apenas testar a resiliência dos mecanismos democráticos, talvez para tentar um golpe, mas talvez só para ocupar a mídia durante semanas com palavras de tensão e agressividade. Mas eu, respondendo diretamente à questão que você propõe, eu diria que nós temos, no mercado de trabalho brasileiro, vários momentos críticos que eu vivi como sindicalista, como deputado e também depois como ministro. Primeiro, é bom lembrar que a crise do mercado de trabalho
ela não vem só desse governo. Ela vem lá de trás, quando no final dos anos 70, com as crises do petróleo, nós tivemos também um processo de desorganização da nossa economia. Também naquela época, o regime militar não soube lidar com a crise internacional. O Brasil era fortemente dependente de importações de petróleo, estava endividado em dólar e, portanto, foi, naquele momento, atingido fortemente, que provocou um grande desemprego, arroxo salarial e desabastecimento de petróleo no Brasil. Como eu já estou passando dos 60 anos, eu me lembro da época em que os postos de gasolina fechavam às 18 horas de sexta-feira e só abriam às 8 horas da manhã. O Marcelo também está lembrando, né, Marcelo? Às 8 horas da manhã de segunda. E que o preço do combustível chegou a um patamar talvez parecido com isso que está hoje, aí com o Bolsonaro. Depois, do governo Sarney, com a hiperinflação, também o desemprego e a informalidade estavam muito altos. Quando veio o Plano Real, houve, nos 2 primeiros anos, uma expectativa de que nós tivéssemos uma recuperação do mercado de trabalho. Mas a chamada âncora cambial, de manter o dólar na paridade com o real, provocou também desindustrialização e problemas na disputa com competidores internacionais, tanto para exportação quanto para disputa no mercado interno. E nós passamos, nesse período, também um forte arroxo salarial, um período de crescimento paulatino do desemprego, até que nós chegamos, quando o Lula tomou posse, com um desemprego de 12% da população economicamente ativa. Ou seja, um desemprego muito alto e uma informalidade no mercado de trabalho, pelos dados do IBGE, de 57%. Ou seja, todos aqueles que trabalham por conta própria, trabalham empregados sem carteira, pessoas que fazem bico, está a 57% da população economicamente ativa. Quando nós assumimos o governo, o grande desafio do governo Lula era reverter esse quadro. E o Lula, obviamente, no primeiro ano muito difícil, com crise orçamentária muito grande, mas o Lula, tanto para mim quanto para o Jacques Wagner, que foi o primeiro ministro do Trabalho do governo Lula, ele deu uma missão, que seria tratar em todo o governo e com o setor privado de iniciativas que pudessem gerar emprego. O desemprego ainda no primeiro ano do governo Lula ainda aumentou, de 11,9% para 13,2%. Quando eu assumi o Ministério do Trabalho, era 13,2%. A imprensa me perguntou qual é o grande desafio que o senhor assume. Eu falei, é reduzir o desemprego para 1 dígito. E alguns jornalistas riram, como se fosse impossível. E eu ainda falei mais, é reduzir a informalidade do mercado de trabalho, através de mecanismos de incentivo à formalização e de uma fiscalização naqueles empresários que não têm compromisso com a legalização da sua relação de trabalho. Bom, com isso, não só pela ação do Ministério do Trabalho, mas pela ação dos investimentos em infraestrutura, pelo processo de articulação do crédito dos bancos públicos para fomentar o crescimento, nós chegamos ao final do governo Lula com a geração de 12 milhões de empregos formais, entre empregos de relação assalariada e ocupações formalizadas por mecanismos como o MEI. E depois, no governo Dilma, completando o ciclo, chegamos a 20 milhões de empregos formais. E a informalidade, vejam só, que era de 57%, caiu para 42%, ainda muito alta, mas lembrando que uma parte das pessoas do Brasil não tem a consciência da formalização. Muita gente gosta de trabalhar por conta própria. E nesses 42% está incluído aqueles que optam por trabalhar por conta própria e aqueles que não optam, gostariam de ter um emprego, mas não têm. Então, nós conseguimos reduzir em 15 pontos percentuais a informalidade desse período, gerando 20 milhões de empregos, como eu disse. Passamos de uma situação de desemprego de 13% no final de 2003 para 4,6% no final de 2014. Ou seja, é possível, não é fácil, mas é possível, com boas políticas articuladas, investimento em infraestrutura,
investimento em substituição de importações, investimento em atividades que possam gerar maior eficiência na economia. E os bancos públicos financiando esse processo, como na China ocorre hoje, como ocorre na Alemanha, como ocorre na França, e no Brasil ocorreu nesse período, é possível, sim, reduzir tanto o desemprego quanto a informalidade. Do que dependemos para isso? Evidentemente, de uma política que possa articular, dentro da macroeconomia, a estabilização da inflação, mas não através de juros altos, através de negociações com o setor privado, através de articulação da disponibilidade de alimentos aos brasileiros. Você sabe que o Brasil é o maior exportador do mundo em vários alimentos, mas hoje nós temos fome e temos carestia. Por quê? Porque o governo se omite de discutir com os grandes exportadores a necessidade de formar estoques reguladores para o mercado interno, garantir o funcionamento adequado da Conab, que sempre teve esse papel, e, simultaneamente, estabelecer, se for o caso, limite para exportação. Não é razoável você ser um grande produtor de soja, de milho, de carne, de algodão, e ter a população brasileira hoje com cerca de 20 milhões de pessoas em situação de fome e mais 40 milhões de pessoas em situação de nutrição inadequada. Se não estão na situação ainda de fome, mas tem uma nutrição muito ruim e que vai provocar problemas para o futuro, especialmente das crianças. Então, essa é a nossa perspectiva, a nossa visão de como retomar o crescimento. É preciso combater a desigualdade social através de mecanismos ativos e articulados com o setor privado, com o empresariado, com as instituições democráticas e, simultaneamente, liderar um processo de desenvolvimento, convocando os governadores, prefeitos, para que nós possamos retomar o caminho do desenvolvimento e sonhar em ter um país menos desigual. O Brasil, entre os países do G20, é o mais desigual do mundo. Entre todos os países, é o 9º mais desigual. Não é razoável que isso continue, e essa é a nossa luta. Vamos tentar construir isso daqui até o ano que vem, para conscientizar a população brasileira de que outra forma de governo é possível. Queria passar a palavra para o irmão Juca Ribeiro. O irmão Juca é da Loja Comércio e Artes, que é do Rio de Janeiro. Irmão Juca. Ô, Ricardo, tudo bem? Boa noite. Bom, Sou Juca, estou falando do Rio de Janeiro, da cidade de Maricá. Grande cidade de Maricá. Maricá, você acho que já deve ter ouvido falar, onde tem o nosso comandante Quaquá aqui, né? Exatamente. O áudio do irmão Juca. Vamos lá. Na eminência aí da vitória do Lula, eminência da vitória do Lula, como é que você vê a articulação do governo? A gente vai ser capturado de novo por aquelas forças que negociam benefícios para sustentar o Planalto? Como é que a gente sai dessa captura histórica? A pergunta sua seria melhor ainda se você falar como a gente sai dessa armadilha, certo? Que é a verdadeira armadilha. Nós temos no Brasil, infelizmente, um sistema partidário que, ao longo dos últimos 20 anos, piorou muito. O Fernando Henrique Cardoso governava, ele tinha maioria para aprovar emendas constitucionais com apenas 5 partidos. PSDB, PFL, PMDB, PTB e PP. Esses 5 partidos garantiam para ele mais de 340 votos. Não quer dizer que ele também não negociava do varejo. Negociava e muito. Eu várias vezes denunciei as negociações, mas era um quadro menos pulverizado. E havia um certo pudor para se fazer as coisas tão as claras como agora. De lá para cá, aumentou o número de partidos, aumentou o número de facções dentro dos partidos e
nenhum partido consegue fazer maioria, ou sequer 2 ou 3 ou 4 partidos conseguem fazer maioria. Então, a única alternativa para que nós possamos nos livrar dessa coisa horrorosa que eu vivenciei dentro do Congresso Nacional é que a esquerda consiga eleger um número de parlamentares muito próximo da maioria, pelo menos maioria absoluta, se não a maioria constitucional para fazer reformas constitucionais, mas pelo menos o número de 257 deputados. Bom, hoje, a esquerda toda reunida, mesmo considerando que alguns partidos da esquerda têm divisões, nós temos 140 e poucos deputados que podem ser chamados, a grosso modo, de esquerda. Todo o restante ou são deputados do pragmatismo explícito, ou são deputados de direita, ideológicos. Esses do pragmatismo, eles certamente, se o Lula ganhar a eleição, eles vão se apresentar para ajudar na governabilidade. E vocês sabem que isso significa participação no governo, que não tem nada de mal, desde que seja uma participação correta, honesta, transparente. E foi isso que o Lula tentou fazer durante os 8 anos do governo, e eu creio que ele fez, na maior parte do tempo, e nunca fez concessões desse tipo. Mas, evidentemente, as pessoas vão para ministérios, vão para estatais, e muitas vezes, ou para aumentar o patrimônio pessoal, ou para financiar a política, acabam caindo no velho toma lá da cá. Então, essa é uma armadilha que não tem uma solução fora do que eu falei. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a esquerda toda somada deve ter hoje, talvez, 8 ou 10 deputados. O PT só tem a Benedita, porque o Quaquá foi muito bem votado, mas a Justiça Eleitoral, infelizmente, retirou-lhe o mandato com argumento pífio. Nós acreditamos que é possível o PT eleger 4 deputados federais no Rio. Acreditamos que é possível o PCdoB manter a sua bancada, talvez aumentar o PSOL aumentar 1 ou 2 deputados, mas ainda assim será a minoria. Então, eu acredito que o Lula, caso ganhe, ele tem que fazer um debate aberto com a nação. Ele tem que dizer que vai convocar todos os partidos que quiserem participar do governo, dentro do programa de governo, um programa que não será um programa de extremismo, será um programa de reconstrução nacional, de rearticulação das forças produtivas e democráticas. E, com isso, podemos fazer o que hoje o nosso prefeito Fabiano, né, faz em Maricá. Depois de 8 anos no Quaquá, Maricá, embora seja uma cidade que tem uma vantagem econômica, que são os royalties do petróleo, que diferenciam muito seu orçamento, mas várias cidades aí do Rio têm isso. Né? E a que melhor usa, na minha opinião, os royalties e os bônus do petróleo em benefício do povo, porque outras cidades usam de outra maneira. Não quero nem falar aqui em nomes, mas tem cidades que usam os royalties para outras coisas. E em Maricá, eles estão dando um exemplo, já há 12 anos, de que é possível uma cidade que recebe royalties do petróleo usar em benefício da educação, da saúde, da tarifa zero dos ônibus, do desenvolvimento, do projeto do Fundo Soberano de Maricá, né, que é o fundo para desenvolver a economia, para não ficar eternamente dependente do petróleo. Então, eu creio que é possível. Eu acho que nós temos que trabalhar com a fé na política, da boa política, e tentar evitar as armadilhas da vida que certamente aparecerão. Não tenha dúvida que vamos colocar muita casca de banana no caminho do Lula se ele for eleito. Irmão Neemias Freire, ele é membro da loja Pierre Campadello de São Paulo. Irmão Neemias? Seu microfone está fechado, irmão Neemias. Aliás, Ricardo Berzolini, nosso convidado hoje. Ricardo, essa casca de banana é quase que inevitável, né? Porque boa parte do Congresso Nacional está lá para, claro que não é todos, não vamos generalizar, mas para negócios como representantes digamos assim, da burguesia, realmente, e para atender os seus interesses, nada mais.
É uma É casca isso, de nós banana. vamos ter que lutar para evitar pisar na casca de banana. Sim, sem dúvida nenhuma. Irmão Neemias? Boa noite, ministro Bezoim. Eu sou seu contemporâneo na luta sindical, acompanhei como sindicalista na CUT também, pelo Judiciário Federal. E a minha pergunta é um pouco também do que seria a atuação do movimento sindical no novo governo Lula, não é? Com tanta demanda represada por causa da situação econômica que estamos vivendo. Junto com isso, eu queria agregar uma pergunta que é para saber sua opinião em relação às articulações com vistas à coligação que vai dar suporte à candidatura do Lula, especificamente nas notícias sobre a possibilidade de ter o ex-governador Geraldo Alckmin na chapa como candidato a vice-presidente. E isso interessa principalmente aqui aos paulistas, né, e que tiveram experiências com o governo do PSDB já há muitos anos. Eu gostaria de ter a sua avaliação, se possível. Muito obrigado. Então, eu creio que as demandas represadas vão ter que ser administradas. Talvez da mesma forma que nós fizemos quando assumimos em 2003, que era um cenário muito ruim, não era tão ruim quanto agora, mas também havia muito problema. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, assumi o Ministério da Previdência, a Dataprev, que é a empresa que processa os dados da Previdência e de outros programas de governo, ela estava totalmente sucateada. A gente corria o risco de, a qualquer momento, o computador que rodava a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, ele travar, ele estava com 92% de memória comprometida, que quem conhece tecnologia da informação sabe que o ideal é rodar com 60%, no máximo 70% de comprometimento. E nós fizemos um programa emergencial de recuperação da empresa, sem orçamento praticamente, tentando equilibrar as demandas com a possibilidade de solucionar. E o fato é que conseguimos substituir esse computador em tempo recorde, com apoio de uma empresa subsidiária do Banco do Brasil, que chamava Cobra Computadores, hoje chama BB Tecnologia. Fizemos esse processo todo, e alguns anos depois, a mídia empresarial de direita premiou a Dataprev com o prêmio de melhor empresa de tecnologia do Brasil. Não é empresa estatal, não é empresa em geral, porque houve todo um processo, foram 6 anos de investimentos, de recuperação, e chegamos a esse quadro. Estou dando esse exemplo por quê? Porque esses desafios que vão aparecer, eles não são de fácil solução. Mas com boa fé, com seriedade, com compromisso, a gente pega uma situação difícil e transforma em uma realização. É o mesmo exemplo do PAC e do Minha Casa Minha Vida, que eram questões que a gente julgava quase que impossíveis lá em 2003. Eu cheguei a dar entrevistas onde jornalistas perguntavam: mas como é que vocês vão fazer? Eu falei: nós vamos fazer, nós vamos encontrar um meio de fazer. Não sabemos toda a receita, mas sabemos que para você fazer uma caminhada, você precisa dar os primeiros passos. Senão, se você se atemorizar diante dos primeiros passos, você não vai para lugar nenhum. Bom, então você tem arroxo salarial do funcionalismo. Nós temos depreciação das empresas públicas. Nós temos um quadro onde há uma desmotivação em vastos setores da máquina pública em relação ao futuro como servidor. A PEC 32 aí está para ameaçar a todos. E nós vamos ter que, se ganharmos a eleição, enfrentar essa situação toda, fazendo aquilo que nós fizemos lá em 2003, chamando o conjunto do movimento sindical para um diálogo fraterno, abrindo os números, não contando mentira, falando a verdade, e sabendo que algumas coisas não vai ter como atender rapidamente. Eu creio que as pessoas entendem, de maneira geral, né, não todos, quando se faz um processo de negociação
transparente. Creio também que o processo de alianças para a eleição ele só vai ser resolvido no ano que vem. Esse balão de ensaio do Alckmin, eu acho que ele tem mais um caráter simbólico do que um caráter efetivo. Eu acho que o Alckmin quer ser governador de São Paulo e vai disputar a eleição para governador de São Paulo novamente. Eu creio que o Haddad vai ser adversário dele. Quando você tem um balão de ensaio como esse, que eu não sei quem plantou, se foi gente do PT ou do PSDB, mas o fato é o seguinte, é que lá na frente o Alckmin tem um ativo para dizer, olha, estão me criticando, mas até o Lula queria que eu fosse vice dele. Pode acontecer esse tipo de coisa. Eu tive uma experiência com o Alckmin que ela é contraditória, como deputado, como ministro e como sindicalista. O Alckmin é uma pessoa muito cordata e muito gentil. Então, ele sempre nos recebeu, sempre tratou bem. Mas o fato é que a política dele no estado de São Paulo, infelizmente, também a política do governador, que eu apoiei no segundo turno de 94, Mário Covas, depois de um certo período de governo, eles adotaram a cartilha neoliberal na íntegra. E fizeram privatização, arroz salarial, falta de negociação com os servidores. Então, eu não quero jamais, num cenário como nós estamos vivendo, que é preciso juntar gente para eleger o Lula, dizer que é impossível ter uma aliança com o Alckmin. Mas eu acho muito difícil e vai provocar problemas tanto com os eleitores do Alckmin quanto com os eleitores do Lula. Porque, evidentemente, fora de São Paulo, o Alckmin é pouco conhecido nesse ponto, né, da gestão. Ele foi candidato a presidente e depois se recolheu uma vida mais paulista. Mas o fato é que quem viveu os governos dele sabe que ele é muito educado, mas que faz uma política neoliberal. Ele é muito gentil, não é agressivo com o movimento sindical na palavra, mas a política dele não me agrada. E nós podemos nos juntar, por exemplo, para ser contra o Bolsonaro. Mas jamais podemos nos juntar para ter a mesma linha de política econômica, por exemplo. Ricardo, mas durante as negociações, a gente sabe que boa parte do Congresso Nacional, é claro, o presidencialismo de coalizão que a gente tem hoje obriga a negociação e as pessoas que foram eleitas pelo povo brasileiro, afinal de contas. Mas a gente sabe que existe uma luta, uma guerra pelas emendas, por abocanhar um pedaço do orçamento, por abocanhar cargos que tenham controle de verbas, e tudo isso que a gente sabe. E agora, mais ainda com um orçamento secreto, né? Que a imprensa, né? O Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, o Partido da Imprensa Golpista, tudo era escândalo, né? Orlando Silva, quando comprou uma tapioca de R$8, foi um escândalo. Mas essa situação é complicada, né? Porque a gente pode prever que vai ter uma carga contra o próximo governo do PT, sem dúvida nenhuma, com essa luta à corrupção falsa, né? Digamos assim. Não, você tem razão, eu concordo plenamente que é um cenário difícil. O Lula se elegeu lá em 2002 com PT, PL do Valdemar da Costa Neto, mas também do Zé Alencar, né, que era o vice, e com o PCdoB. E nós conseguimos, eu lembro que quando eu era ministro, tanto da Previdência quanto do Trabalho, tinha muito assédio por cargos. E eu nunca tive nenhuma indicação do Palácio, nem do presidente, nem da Casa Civil, que eu tinha que nomear as pessoas que pediam. Eu sempre tive liberdade para examinar o currículo, examinar a ficha corrida, a chamada capivara, né, de cada um, poder olhar com calma se era conveniente ou não. E muitas vezes teve deputado e senador que saiu do meu gabinete pisando duro. Eu nunca recebi um telefonema de ninguém dizer, olha, Bezerra, olha, tudo bem, mas nomeia aí. Então, eu acho que dá para conduzir. Claro, é difícil, é sofrido o processo, mas eu acho que dá para conduzir. Vamos ter que, evidentemente, saber que se tiver emenda constitucional, por exemplo, o teto de gastos, que é uma excrescência, para revogar o teto de gastos é emenda constitucional. Portanto, para revogá-lo, precisa 308 votos da Câmara
e 49 no Senado. Em 2 turnos. Em 2 turnos. Ou seja, são desafios. A autonomia do Banco Central, que é outro absurdo. Também, para revogar, vai precisar de maioria constitucional. Então, acho que o Lula deve ter a consciência de que ele, aos 76 anos, está se propondo a fazer uma coisa pesada. Mas vai ter que fazer, não tem jeito. Ele é a única pessoa hoje que consegue reunir no primeiro ou no segundo turno 50% mais um dos votos. Bolsonaro não consegue, ainda bem. Moro vai ser incensado pela Globo, já está sendo incensado pela Globo. Já arrumaram até o posto Ipiranga dele, né, com o Pastore. É um cara que foi da época da hiperinflação no Brasil, e eles querem trazer para ser o posto Ipiranga do Moro. O Ciro, que lamentavelmente eu sempre tive como meu amigo, o Ciro adotou um caminho de agredir o Lula, então cada vez mais fica difícil, no acordo com ele, ainda que é possível o PDT do segundo turno enquadrá-lo, mas eu não creio. Então o desafio está colocado. Eu falo, gente, se já foi difícil em 2003, se nós ganharmos em 2023, será mais difícil ainda. O desafio é muito grande. Tem uma pergunta aqui do irmão Nadir Gonçalves Júnior, ele é da loja Aurora de São Romão, de Belo Horizonte. Irmão Nadir? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Bezoini. É satisfação, né, revê-lo e tê-lo aqui conosco. Esse grupo, deputado, ele se juntou exatamente pelas ideias, né, que se convergem dentro da própria ordem maçônica. A gente vive um clima também de divisão, em que muitos acabam que preferem louvar essas atitudes que esse governo toma, e que muitos de nós veem que não é muito o caminho que deveria ser seguido pela maçonaria. Então, esse coletivo de maçons aqui é muito caro para nós, exatamente por isso, por conta dessas ideias. Algumas coisas que eu ia perguntar, nossos irmãos até já adiantaram aí, mas então, considerando que você é uma pessoa que tem alto conhecimento da administração pública e como funciona o governo, que já, né, ocupou tantos postos aí, eu queria te trazer duas questões. Primeiro, a questão da dívida pública. Você colocou aí, né, a questão que o teto de gastos e tal. O teto de gastos, né, que é um garrote para a economia, para o crescimento da economia, mas, no entanto, ele não é para um limitador para os juros, né? E isso faz com que, a cada dia, o limite de gastos o limite de gasto do governo com a dívida pública se torne maior, né? Ele sempre foi muito alto, né? Praticamente o governo vive com a metade do orçamento e a outra metade para dívida pública. Uma dívida pública que era até bom, né, já que você participou do governo do PT, que a gente não entende qual a resistência, né, dos governos que entram em fazer uma auditoria, né, fazer uma auditoria cidadã mesmo, para saber o que é mesmo de dívida, porque quando veio da ditadura, redemocratização, simplesmente aquela dívida foi aceita e continuou. Então, o que você pode nos dizer sobre essa questão da dívida pública? Se nós temos condição de, num novo governo, fazer uma auditoria, tentar mexer nisso, abaixar juros, né, acabar com essa questão de teto de gastos somente para gastos sociais e não para juros,
né? E além disso, já finalizando, como, né, que nós chegamos a uma situação em que os trabalhadores, né, continuam votando em pessoas tão diversas, né, em pastores, em gente do agronegócio, fazendeiros, industriais, e resistem tanto a votar nos seus representantes, né, os trabalhadores, porque é isso que faz com que esse Congresso aí vote tantas pautas prejudiciais aos trabalhadores, né, porque nós não temos representantes nossos lá. É isso. Isso foi uma pergunta que o Mano Brown fez, inclusive, para o Lula, na sua mais recente entrevista, esse distanciamento. Então, começar pela dívida pública. Primeiro, assim, é bom lembrar que a dívida interna brasileira ela é toda lastreada em títulos. São negociados no mercado. Você não tem uma dívida que é um contrato secreto, que está num cofre lá dentro do governo, guardado. Ela pode ter tido lá na origem, nos anos 60, pode ter tido alguma coisa desse tipo, mas é praticamente impossível, Nadir, você resgatar essas origens, porque a partir da criação da Secretaria do Tesouro Nacional no governo Sarney, e foi uma das coisas boas que o governo Sarney fez, entre tantas coisas ruins, foi criar a Secretaria do Tesouro Nacional e acabar com a conta movimento do Banco do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o Banco do Brasil, que eu sou funcionário do banco, tinha uma conta no banco chamada Conta Movimento, que ele tinha livre acesso aos recursos do Tesouro Nacional. Claro que esse livre acesso tinha auditoria, tinha um monte de coisa, mas era uma torneira que um banco que tinha ações no mercado e que tinha atividades comerciais tinha acesso direto ao orçamento. Era difícil controle. Eu lembro que uma vez eu denunciei que 56% dos ativos do banco estavam numa rubrica chamada Operações Especiais de Interesse Governamental, o que é um problema tanto para o banco quanto para o governo. A dívida externa, aí eu tenho uma outra opinião. Em relação à dívida externa, eu acho que aquilo que foi feito quando Pedro Malan era o chefe da negociação no governo Itamar ainda, ele foi nomeado chefe do Comitê de Negociação da Renegociação da Dívida Externa Brasileira. O Brasil estava praticamente, não estava declarado, mas estava praticamente à beira da moratória. E o Malan foi nomeado. E eu já ouvi muitas histórias sobre isso. Mas dizem que compromissos foram assumidos sem autorização do Congresso Nacional. Antes disso, em 88, para quem não sabe, em 87, um deputado, eu vou até mandar o e-book para vocês, que ele me autorizou a distribuir, um deputado chamado Hermes Zanetti, do PSB do Rio Grande do Sul, propôs que a Constituinte fizesse, durante a Constituinte, um exame analítico, pericial, contábil, de todas as negociações da dívida externa, da origem da dívida, para quem devia, quais foram os juros estipulados, contratos, juros flutuantes ou fixos, e ele sofreu intensa pressão, ele foi praticamente atacado. E ele escreveu esse livro contando esse episódio. Eu recomendo que todos vocês leiam, porque ensina um pouco qual é a pressão do sistema financeiro. E eu diria que hoje, falando de teto de gastos, falando de Banco Central autônomo e falando de dívida, eu diria que se o Brasil não enfrentar essa questão, nós nunca seremos um país de primeiro time. Podemos ser um país de renda média, mal distribuída, mas dificilmente nós temos um país, de fato, que possa disputar o protagonismo do desenvolvimento social e econômico global. Você lembra que quando o Lula assumiu o governo em 2003, a dívida interna era 67% do PIB.
e estava parcialmente dolarizada, através de swaps cambiais, que naquela época a confusão entre Banco Central e Tesouro Nacional era muito grande. Bom, com os anos Lula, nós chegamos, no final do governo, a uma dívida de apenas 33%, simplesmente pela gestão inteligente da dívida, alongando prazos e reduzindo a taxa de juros. Agora, nós estamos com um problema maior, porque Lula e Dilma acumularam 370 bilhões de dólares de reservas internacionais, numa época que havia a chamada guerra cambial, ou seja, tinha um excesso de liquidez no mercado internacional e era necessário comprar dólares para não deixar a cotação do real despencar e acabar com a indústria brasileira. E quando nós acumulamos esses 350 bilhões de dólares, era necessário. Hoje, não. Ao contrário, quando o dólar começou a pressionar, no começo do governo Bolsonaro, especialmente após a pandemia, o correto seria ter vendido 20% a 30% dessas reservas. Primeiro, para você realizar o lucro, porque esse dólar foi comprado a 1,60, 1,80. E você poderia vender a 4. Você realizava o lucro e reduzia a dívida interna. Porque para cada dólar que você compra, você tem que emitir um título. Ou seja, você aumenta a dívida. E Lula e Dilma aproveitaram uma condição favorável do mercado, na época, para reduzir a dívida interna, mas essa dívida voltou a subir por conta disso. Então, com a pandemia e essa questão do dólar, nós temos hoje uma dívida líquida que beira os 90% do PIB. Com o teto de gastos, e não tendo teto de gastos de juros, a dívida vai sufocar cada vez mais o orçamento. Reajuste de servidor, financiamento do SUS, financiamento das políticas sociais em geral, Bolsa Família, que agora mudou de nome. Ou seja, é um quadro muito desafiador. E eu diria para você, Ladir, que é mais um dos abacaxis que eu vou ter que descascar. Fazer auditoria é proibido? Não. Mas eu acho que não resolve muita coisa da dívida interna. Mas a dívida externa eu seria favorável. Até para o povo brasileiro saber de onde veio a dívida que o Lula pagou, porque o Lula praticamente zerou a dívida externa. As reservas cambiais são maiores do que as empresas privadas e o governo deve para o exterior. Portanto, do ponto de vista da contabilidade pública, nós somos credores em dólar, e não devedores em dólar. Mas, evidentemente, a dívida, tanto a pública quanto a privada, tem um risco cambial permanente. E nós precisamos cuidar disso. Talvez seja o caso de aprovar no Congresso Nacional uma auditoria com gente de alta qualidade para fazer a verificação da origem e da negociação que teve em 93 e 94. A segunda pergunta que você fez foi sobre... relembrar. Foi sobre... Já lembrei. Por que os trabalhadores voltam nos seus algozes? Bom, isso é um problema de consciência, né? Eu me lembro quando saí candidato a primeira vez, em 98, eu ia em alguns locais de trabalho e a gente sempre teve um grande apoio da categoria para a luta sindical. Mas aí, no local de trabalho, tinha gente que falava, não, vocês são bons para o sindicato, mas para governar e para o parlamento eu vou votar no cara do PSDB ou do PP. E eu falava assim, meu amigo, quem defende o trabalhador é o trabalhador. Não é que nós sejamos perfeitos, nós temos um monte de defeitos, mas nós temos consciência de classe. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E vamos continuar sendo assalariados. Sempre. Um ou outro se perde no meio do caminho e pensa que não é mais, né? Mas a gente sabe, a minha família, a vida da minha família italiana, que chegou da Itália para ser quase escravo em Matias Barbosa, nas fazendas de café lá, e depois consegui meu avô servente de pedreiro, minha avó
funcionária de merenda de escola. Meu pai se tornou militar para tentar melhorar a vida. Era um militar progressista de esquerda, e passou a ditadura com medo da perseguição, mas sobreviveu. Eu sei o que eu sou. Eu sou bancário. E eu sou solidário aos trabalhadores, aos bancários, aos servidores públicos, aos trabalhadores rurais. Então, mas não é fácil explicar isso para as pessoas. Aliás, você sabe que o Marx dizia que só existe classe trabalhadora onde os trabalhadores se reconhecem como classe. A gente fala em nome da classe trabalhadora, mas será que no Brasil nós temos uma classe trabalhadora mesmo? Será que os trabalhadores brasileiros se reconhecem como classe explorada? Muita gente não se reconhece. Uma minoria, na minha opinião, se reconhece. Por isso que nós chegamos, a nossa maior bancada do PT foi em 2002, nós elegemos 91. O PCdoB chegou no máximo a 15 deputados. O PSOL veio depois, comeu um pedaço do PT, né, praticamente. O PDT e o PSB são partidos importantes, mas uma parte de seus deputados não são da classe trabalhadora. São empresários que buscam uma legenda eleitoral para se eleger. Então, eu digo com tranquilidade, temos uma longa estrada pela frente até que os trabalhadores reconheçam que não podem votar naquele que faz arminha, naquele que fala que vai acabar com a corrupção do PT, porque as pessoas se iludem. O Jornal Nacional está aí, já tá fabricando Moro agora. Já estão dando retoque dele, vão botar uma fonoaudióloga para melhorar o discurso dele. Até o dia da eleição ele vai estar falando igual o Bonner. E essa é uma questão premente, realmente, né, Ricardo? Porque existe, isso está levantado, talvez esse distanciamento entre o PT e a base, mas a gente está com perguntas aqui na ponta da agulha. Eu queria passar a palavra para o irmão Marcelo Cruz, que é da loja Cavaleiro de Orc, lá de Fortaleza. Irmão Marcelo? Ministro, boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui. Quem vai falar aqui é um engenheiro e operário, sim, e sou da iniciativa privada, trabalho como qualquer operário, como qualquer engenheiro tem que trabalhar. E o ministro estava falando sobre a eleição dessas pessoas. O que está no posto, ele não deixa de ser um terrorista pela história dele no Exército e um genocida. E o segundo é um agente da CIA, como o ministro está falando, nada além disso. Um cara que foi colocado lá e agora vai tentar alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar um pouco de uma forma muito simplista, ministro. No universo do trabalho, em tudo que aconteceu aí desde o golpe da presidente Dilma, como nós poderemos restaurar as condições do trabalhador tendo vistas aquilo que chamaram de reforma trabalhista no período do Temer, pós-golpe 16, ou seja, restaurar os direitos que eu e milhões perderam, ou nós perdemos. Também, como poderemos desonerar essa chamada folha de pagamento, se é que é possível, não sei, e talvez propiciar a recuperação dos postos de empregos que foram perdidos. Isso é solução? Também não sei. E, por fim, como poderemos viabilizar novas posições de trabalho formal, não o trabalho uberizado, não o pejotizado, mas o trabalho formal. Muito obrigado, ministro. Marcelo, eu que agradeço as perguntas, porque são, de certa forma, parte do meu repertório permanente. Quando nós, no final do primeiro governo Lula, um grupo de ministros, e eu, na época, já era presidente do PT, já tinha deixado o ministério, mas como presidente do PT, eu estava sempre circulando no Palácio. E eu fui informado que havia um grupo de ministros discutindo uma proposta para apresentar ao presidente, que depois virou o PAC. E a ideia qual que era? Acelerar o crescimento, como o próprio nome diz. Mas com qual foco? Não é crescimento por crescer, com foco na geração de empregos. Então, Lula, quando ficou sabendo, ele perguntou, mas como é que é isso? Nós vamos localizar nos estados e municípios uma série de demandas de obras de infraestrutura que gerem muito emprego. A vantagem da construção civil, você conhece bem,
é que ela gera desde o emprego desqualificado até o engenheiro, até o dirigente da empresa que fornece os insumos para a construção civil. E, com isso, foi feita uma agenda, uma carteira de projetos. E essa carteira de projetos, ela começou a gerar emprego formal já a partir de 2007. E dessa toada veio a crise financeira de 2008. E o mundo todo botou o pé no freio. E o Lula foi para a televisão para dizer duas coisas. Os investimentos do governo, de maneira responsável, vão continuar. Peço aos empresários que não demitam ninguém. Peço aos bancos que não façam contração de crédito. Mas como ele sabia que os bancos privados iam fazer, ele chamou o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, o BASA e o Banco do Nordeste para fazer um processo de expansão também com responsabilidade do crédito. Inclusive comprar carteiras de bancos que tivessem com dificuldade de liquidez. Carteiras boas, não carteiras podres. Bom, o fato é o seguinte, quando veio essa crise, eu lembro que nós tínhamos uma reunião de uma das correntes políticas do PT, que eu fazia parte na época, lá no interior de São Paulo. Nós convidamos a ministra Dilma para fazer uma palestra, e ela foi. E eu tinha estado na véspera com um grupo de empresários da construção civil que sugeriram abrir um programa de habitação com recurso do Fundo de Garantia. Eu levei para ela a proposta que depois veio chamar Minha Casa Minha Vida. Ela pegou a proposta e falou assim, Bezoino, isso daqui está bom, mas está tímido, porque eram 400 mil casas. Eu quero uma proposta para 1 milhão, porque nós vamos arrumar recursos para fazer. E depois chegou a 4 milhões de casas. Bom, estou dizendo tudo isso por quê? Em 2014, o aeroporto de Brasília, que foi concedido, o pessoal fala, foi privatizado o aeroporto. Não, privatização é uma coisa, concessão é outra. Privatização é quando você vende o ativo. Concessão é quando você avalia que você não vai ter caixa para fazer o investimento para expandir o serviço, pode ser uma estrada, um porto, um aeroporto, e você faz a concessão com critérios sociais e econômicos. Em Brasília, na reforma do aeroporto, não tinha operário nem engenheiro para construir. Então, veio engenheiro e operário do Brasil inteiro e veio do Haiti, de Portugal, da Colômbia, do Peru, porque já não tinha mais trabalhador, o desemprego estava baixíssimo. Nós vamos conseguir repetir isso? Eu não sei, não posso te dizer que nós temos fórmula mágica, mas nós já fizemos. Dá para fazer de novo? Eu acho que dá. A minha experiência no governo, eu tive um privilégio da vida, né? Eu fui trabalhador de base, lá na estiva, lá no banco, lá no chão de fábrica, né? Entre aspas. Fui sindicalista 10 anos, fui deputado de oposição 4 anos e fui ministro em 2 governos. Isso me deu uma visão de que quando você tem pessoas com vontade e compromisso com o povo, e não para enriquecer banqueiro, acaba às vezes enriquecendo, porque os caras conseguem fazer tanta operação de crédito que conseguem ampliar sua receita. Mas o compromisso é com o povo. Então, eu estou convencido, por exemplo, vou dar um exemplo para você, nós chegamos a produzir 3 milhões de automóveis e vender. Por que nós estamos vendendo hoje 1.600.000, 1.800.000? Porque o povo está sem dinheiro. E uma parte do que está vendendo é o pessoal de locadora que está alocando para Uber, que é uma tragédia, né? Não é que está vendendo carro para as famílias brasileiras. Está vendendo meio de trabalho para a locadora que vai alugar para o uberizado. Então, vamos fazer um raciocínio rápido para concluir essa fala. O Lula, quando fez esse processo, alguém alertou, vai faltar engenheiro. E o que ele fez? Ele chamou a Haddad, que era ministro da Educação, e falou assim, você tem que localizar quais serão as demandas, de que tipo de engenheiro, em que região do Brasil, e expandir as vagas de acordo com esse planejamento. Claro, nem tudo dá certo 100%. Mas o fato é que muita coisa
se alterou para muito melhor. Outro dia eu vi um meme que eu não ri porque não tem graça, né? Mas é um humor meio cáustico, dizendo o seguinte: o filho do pedreiro, no governo Lula, com o ProUni e o FIES, ele conseguiu se formar engenheiro. E agora, como não tem emprego para engenheiro, ele está dirigindo Uber. Eu sou de uma família que tem vários engenheiros. E alguns deles, inclusive mais jovens, bem mais jovens do que eu, eles se empregaram rapidamente quando saíram da faculdade do governo Lula e trocaram de emprego ainda. Ele está ganhando R$8.000 na empresa, via outro e propunha 10 para ele. E via outro e propunha 12. Meu sobrinho aconteceu isso. Então, eu te digo assim, eu tenho bastante esperança de que nós possamos criar um clima no país de novo de agregação. E quem sabe com isso até a gente evite o balcão de negócios do Congresso Nacional, com esse ambiente político mais favorável. Uma coisa que pode dizer com tranquilidade é isso. O Brasil tem tanto potencial que nós não precisamos ser exportador de soja e minério de ferro apenas. Nós podemos ser muito mais do que isso. Ricardo Berzoini, a gente está conversando aqui, estamos a fila de perguntas aqui. A gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. A gente tem mais 2 perguntas. Eu gostaria de passar a palavra para o irmão Marcelo Cosentini, da loja Fênix do Leste de São Paulo. Irmão Marcelo? Boa noite, companheiro Berzoini, com meus Boa noite, queridos Marcelo. irmãos. Quanto tempo, né? Faz tempo, né? Eu queria saber, você como funcionário do Banco do Brasil, o que você enxerga nessa administração do Ministério pelo banqueiro Paulo Guedes, né? Com o desmonte do Banco do Brasil, com o fechamento de mais de 350 agências e a demissão voluntária de mais de 5.000 funcionários. Você, como bancário, entende bem disso, né? Você sabe que quando eu estava no sindicato, a revista Veja, a revista Exame, eles faziam aquelas matérias o fim dos bancários, que com a automação, com a mudança do sistema financeiro, o bancário é um trabalhador em extinção. Eu cansei de ler essas matérias e eu dava risada, porque eu falei assim, gente, eu conheço, modéstia as favas, eu conheci o sistema financeiro da Europa todo, através da nossa organização internacional, dos Estados Unidos, do Canadá, alguns da América do Sul, e a gente sabe o seguinte, banco emprega mais quando a economia está funcionando para o crescimento. E o Banco do Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, teve PDV, teve milhares de demitidos, do governo da Caixa também. O Banespa foi privatizado no governo Fernando Henrique Cardoso. O Banerj, o Benji, o Banestado. O que sobrou foi o Banrisul, que o PT do Rio Grande do Sul não deixou privatizar. Aqui de Brasília, o BRB, que agora está patrocinando o Flamengo. O Banese, do Sergipe. O Badestes, do Espírito Santo. E o Banpará, do Pará. Eles escaparam, o resto foi tudo privatizado. Quando o governo Lula começou, a categoria tinha 360.000 trabalhadores, de 1 milhão nos anos 80. Quando o governo Lula terminou, tinha 460.000 bancários, mesmo com a automação, que cresceu muito nesse período. Qual é a lógica deles hoje? Eles estão voltando para a mesma lógica dos anos 90. O Banco do Brasil e a Caixa têm que terceirizar o máximo possível, demitir, fechar a agência, porque no futuro não vai ter agência bancária. Eu pergunto, quantos por cento da população brasileira tem tranquilidade para se relacionar com serviços bancários por meio só da automação? Não quer dizer que não vai usar a automação, mas tem que ter o olho no olho, tem que ter conversa. E se você expandir a demanda de crédito,
tem que ter gente para analisar crédito. Eu não acredito nessa coisa de robô analisando crédito. Crédito é uma coisa que você tem que ter conhecimento para emprestar e para cobrar. Porque, evidentemente, o banco, quando empresta, tem que ter de volta pelo menos 97%, 98% do que emprestou. Uma parte vai pela adimplência. Então, eu não tenho dúvida de que o Banco do Brasil, a Caixa, os bancos privados grandes, têm espaço para crescer. Não é que a automação vai eliminar tudo. E, mais do que isso, tem um negócio chamado cooperativa de crédito, que na Europa e nos Estados Unidos é um negócio potente. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos tem mais de 10 mil cooperativas de crédito. Em alguns países da Europa, eles controlam 40% do mercado de crédito. Aqui no Brasil, cresceu muito no governo Lula, o Sicob e o Sicredi e a Cressol. Eu tenho conta no Sicob, por exemplo. Tem todo o serviço do banco, só que não tem banqueiro. Quem é dono da cooperativa são os próprios clientes, que são cooperados também. Então, eu incentivo todo mundo que quiser conhecer, entra no site do Sicob, do Sicredi, e analisa. Não precisa abrir a conta logo de cara, não. Porque isso vai crescer muito mais no Brasil. À medida que as pessoas conhecem o sistema, elas confiam mais e passam a acreditar. Inclusive, os sindicatos podem abrir suas contas no sistema cooperativo, ao invés de ter conta em banco privado. E os bancos públicos estão aí para isso também, né? Eu estou aposentado hoje do Banco do Brasil. Eu não me aposentei como deputado porque eu sempre fui contra a aposentadoria parlamentar e não ia dar esse mau exemplo para a minha base. Então, aposentei pelo banco, pelo INSS, mais a complementação do fundo de pensão. Mas eu continuo com contato com os sindicatos, fazendo palestra, discutindo. Por quê? Porque o sistema financeiro é a força motriz do crescimento. A China tem um banco estatal em cada província. E tem 6 bancos estatais nacionais, cada um para um ramo de atividade. O Banco da Construção, o Banco da Exportação, o Banco da Agricultura, o Banco dos Serviços, tudo estatal, tudo bem administrado. Tanto é que estão crescendo há 40 anos. Né? 40 anos de crescimento ininterrupto. Eu queria passar a palavra agora para o nosso irmão Marcos Fregatti. Ele é da loja Cavaleiros de Orc, lá de Fortaleza. Irmão Marcos? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, ministro. É um privilégio compartilhar da sabedoria, do conhecimento de todos aqui. Ministro, eu queria... sou engenheiro como Marcelo também, de formação também operário. Sempre tive o conceito que o engenheiro é um operário graduado. Quero fazer uma pontuação aqui, que eu vejo aí a decadência do PT muito fomentada por um momento que aconteceu no mundo no qual o PT estava no governo, que foi o advento das mídias sociais com as suas pós-verdades. Eu acho que isso foi um grande azar que aconteceu, né, somado ao complexo de vira-lata brasileiro, e a cultura de caça a esse comunismo que nunca existiu no Brasil. Tudo isso culminou para esse momento totalitário de extrema-direita que nós temos no Brasil. E com isso advém tudo o que vem com esse totalitarismo, né? Subemprego, subsalário, o nível de desempregados altíssimo, fome e tudo mais. O governo do PT, ele demonstrou o que aconteceu no Prêmio Nobel de Economia desse ano, né? Que a gente só tem crescimento econômico com aumento de salários, né? E aumento de consumo dessa massa. Entretanto, esse governo foi eleito basicamente pelos pobres de direita,
muito bem caricaturado pelo Bem-vindo Siqueira, com o personagem que ele tem lá, que é sempre a favor pelo patrão, né? Eu tenho que trabalhar mais porque o meu patrão tem que tirar férias em Bahamas, né? E assim eu vou crescer dentro da empresa, não preciso trazer mais a minha marmita. Mas, em suma, partindo da premissa que essa é verdade, que o PT conseguiu fazer isso uma vez e que há o ciclo, né, dos tempos bons que geram homens moles e tempos ruins que geram homens firmes, e a gente teve um governo de homens firmes. Qual a expectativa nesse mundo de pós-verdade, né, nessa máquina feita que elegeu esse genocida, esse escroto e escroque que está no poder? Qual a estratégia e o tempo estimado para a gente reverter esse ciclo novamente no ciclo de crescimento? Até porque a indústria no Brasil cresceu no governo do PT, e o crescimento só existe através da indústria que gera riquezas, né? E nós caímos aí na roda do rato, que é o que? Nós não temos dinheiro, não temos massa salarial para o povo consumir, não temos desenvolvimento de indústria, temos desvalorização cambial e aumenta-se o gap cada vez mais entre a nossa realidade e a realidade industrial dos países de primeiro mundo. Parafraseando o nosso nobre Eduardo Galeano, né? O subdesenvolvimento não é uma fase do desenvolvimento, e sim a sua consequência. Baseado nesse panorama, fechando a pergunta, qual seria a estratégia e o tempo estimado para a gente voltar no ciclo de crescimento que nós tivemos de 2002 a 2010? Essa é uma pergunta chave, porque você sabe que a paciência, a chamada o apoio popular, ele dura pouco, né? O Lula vai gerar uma grande expectativa. Se nós ganharmos a eleição, ele pode ter no dia da posse uma expectativa positiva de 80% do povo brasileiro, mesmo quem não votou nele, dizendo que está esperançoso, está otimista. Isso acontece muito. A pessoa ganha a eleição e no dia da posse, se você perguntar quem votou nele, tem mais votos do que teve de fato. Porque as pessoas ficam otimistas, querem se juntar. Tal. O desafio, de certa forma, Marcos, é aquilo que eu falei antes. Como é que você ativa a economia? Você sabe que o Henry Ford era criticado pelos outros empresários da época dele, porque ele pagava salários maiores do que os demais empresários. Ele dizia o seguinte: eu quero que meus operários possam comprar os carros que eu fabrico. Nós precisamos do Brasil, respondendo diretamente, primeiro, apostar que aquilo que nós fizemos lá e que os prêmios Nobel deste ano transformaram em ciência, o que nós fizemos na prática, mostrar que a recuperação do salário mínimo, que agora já está em torno de $200 apenas, menos de $200, pode ser o motor do crescimento. Mas se ele for uma única política, ele não é o motor do crescimento. Você tem que combinar política de valorização da renda daqueles que ganham menos, especialmente. Mas não só, de todos, mas especialmente os que ganham menos, com investimento em estratégias de crescimento. Articular isso na sociedade. Vou dar um exemplo para você. A BR-40, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, ela tem um enorme trecho ainda sem duplicação. Ela liga Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Coloquei Juiz de Fora no meio aí porque eu nasci em Juiz de Fora. E é uma cidade importante também, 600 mil habitantes. Mas como é que pode uma estrada dessa não ser duplicada inteira? Mas eu não tenho dinheiro.
dá para fazer parceria público-privada e fazer. Dá para construir, como nós fizemos aeroportos, alguns deram muito certo, outros nem tanto, como o Viracopos, vai fazer parcerias, concessões e investimentos diretos, com endividamento. Ah, mas o Brasil já está muito endividado. Dívida ruim é aquela que não resulta em nada. Quando ela aumenta a produtividade da economia, quando ela melhora o mercado de trabalho, essa dívida pode ser bem gerenciada. O Biden, que não é de esquerda, está fazendo nos Estados Unidos, até porque ele sentiu que a China vai atropelar os Estados Unidos, eles estão fazendo exatamente um programa, que eu até brinquei, eu não sei se ele está copiando Roosevelt ou Lula, que é um programa de aceleração do crescimento. Ele localizou demandas reais. Por exemplo, ele foi informado que 60% das escolas americanas públicas ainda têm encanamento de chumbo, que está acabando, está contaminando a água. E ele fez um programa para implantar encanamento de PVC em todas as escolas. Isso daí, imagina a mão de obra que gera isso. Imagina, Marcos, se a gente fizer agora aqui, falar assim, o Brasil está com problema de energia. Nós vamos abrir uma linha de crédito subsidiada, estou falando subsidiada, ou seja, com subsídios públicos, para que todas as prefeituras do Brasil substituam os seus telhados por placas fotovoltaicas, que vão gerar energia para reduzir a demanda do sistema hidrelétrico. Imagina a gente falar o seguinte, nós vamos fazer o nosso velho sonho de ter, talvez não um trem-bala, mas um trem de média velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo. E entre São Paulo, capital, e as 6 maiores cidades do interior de São Paulo. Entre 3 ou 4 cidades da Bahia com Salvador. Tudo isso aí é olhar para o futuro. A Europa fez isso no pós-guerra. O Roosevelt fez isso nos Estados Unidos para combater a depressão dos anos 30. Tem outros países que preferem fazer guerra, né? A guerra também gera muito emprego. Os Estados Unidos também teve muito... O grande vencedor da Segunda Guerra foi os Estados Unidos, não porque participou da guerra, mas na fase que ele não participou da guerra e fornecia os armamentos para a Europa fazer a guerra. Então, assim, eu prefiro a paz, eu prefiro fazer o investimento na paz. E nós temos uma coisa no Brasil que me dói a alma, de saber que essa hora tem milhões de crianças que não jantaram. Milhões. Nós não podemos nos chamar de sociedade enquanto tiver criança passando fome, nem adulto, mas especialmente as crianças. Não podemos chamar, não é possível. Mas vocês usam um termo, uma autodenominação que me toca muito, que é o conceito de irmandade. Eu tenho 2 irmãos, né? Então eu não me sinto irmão dos meus irmãos apenas. Para mim, todo mundo, toda a população brasileira são meus irmãos. A gente tem que ter esse conceito, pelo menos o básico, o elementar, a moradia, a alimentação. O país tem que ter o desejo, o projeto de prover. Não precisa ser de graça. Muita gente pode pagar com trabalho. Mas pode ser de um jeito que as pessoas possam pagar. Porque as pessoas que reviraram os caminhões de lixo para buscar a proteína, elas certamente preferiam o emprego do que aquela situação humilhante. E é esse o sonho que eu tenho. Eu estou com 61 anos de idade e tive o privilégio de participar de um governo, de 2 governos, né, que trabalhava com essa aspiração. Infelizmente, essa tragédia que você descreveu tão bem, eu adorei essa denominação de escroto-escroque. Você lida com as 2 palavras de uma maneira genial. Então, quero dizer para você, eu tenho esperança, no sentido que o Paulo Freire dizia, esperança não é esperar, esperança é o esperançar. Ou seja, eu construo a minha esperança com meus atos. Espero que nós tenhamos
em 2023, ao começar o ano, mesmo ainda com a fome pegando as pessoas, mesmo com a dificuldade toda, o povo esperançoso de que essa coisa vai mudar. Porque se não mudar, gente, isso aqui não dá para chamar de república nem de país. Eu uso uma expressão, às vezes, nas palestras, que assim, às vezes o Brasil parece um bando no território e não uma república numa nação. E eu quero que seja uma república e uma nação. Esse é meu sonho. Eu vou trabalhar para construir isso. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Ricardo Berzoini, eu gostaria de agradecer imensamente em nome da Irmandade Progressista sua presença, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente vai encerrando esse bate-papo e eu queria dizer que a Irmandade Progressista, o grande objetivo dela é servir como contraponto dentro da maçonaria. Muita gente acha que a maçonaria é uma organização de direita, que é uma organização que apoia o fascismo, mas não é nada disso. A maçonaria é uma organização plural, que no seu cerne ela é progressista, ela é evolucionista. Então a gente vem a resgatar os verdadeiros princípios e os verdadeiros conceitos da maçonaria, e por isso a gente está convidando, você é nosso convidado hoje, que gentilmente aceitou, e discutir. A gente está tentando pensar o Brasil, a gente está tentando pensar uma nova sociedade e servir como contraponto a essa coisa toda que a gente vem vindo. Muito obrigado pela sua presença nessa noite. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho, que eu acho que é muito importante não deixar essa imagem que se projeta. Eu comentei com algumas pessoas que eu ia fazer essa palestra, elas falaram, você vai fazer palestra com maçonaria. Eu falei, gente, vocês não sabem o que é maçonaria. Eu já fui convidado até para ingressar, mas da época, eu falei, não tenho condições para me deter, que eu não quero ingressar sem estudar, sem analisar, tal. Mas eu sou assim um admirador, porque eu conheço vários amigos que são maçons e que são progressistas, que têm identidade com uma visão de superar a desigualdade, superar as injustiças e combater toda sorte de discriminação. Então, quando você descreveu no início aí, eu me senti descrito junto com a tua fala, que são nossos ideais de construir uma humanidade de fato justa. O Lula deu uma entrevista para uma repórter portuguesa, em que eu achei assim, que ele está com uma alma tão boa, do ponto de vista da fala dele. Ele está leve, ele não está com rancor da prisão, ele não está querendo se vingar de ninguém, olhando para frente. O que pode parecer uma ingenuidade, mas não é. É uma sabedoria, olhar para frente sem esquecer o que aconteceu, mas olhar para frente. Então, Ricardo, se você mudar de ideia algum dia e quiser fazer parte da nossa Irmandade, estaremos de portas abertas. Vamos ter uma loja, vai ter loja disputando quem vai ficar no loja, uma loja progressista que tem estudo. Se algum dia você tiver interesse... Vocês têm que me instruir melhor, para que eu possa entrar consciente. Sim, a gente pode fazer isso perfeitamente. Então, muito obrigado pela sua presença. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos que estão aqui hoje. Quero relembrar que esse bate-papo ele foi gravado e ele vai ficar disponível no nosso site, que é irmandadeprogressista.org. Então, agradeço a presença de todos e a gente tem uma programação intensa aqui para dezembro. Conto com a presença de todos em dezembro nos nossos próximos eventos. Muito obrigado, meus irmãos, e muito abraço a todos. E grande abraço, Berzoini. Grande abraço, meus irmãos. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem bom.